O pastor Judex muito bem trouxe o capítulo 1 do livro de Neemias, aonde tivemos uma parte introdutória ao contexto histórico, ao contexto desse homem de Deus que talvez poderia, e alguns teólogos vão dizer que ele deveria ser ainda mais valorizado. Ele deveria ter talvez um peso bíblico de Moisés, um homem que lidera, glória a Deus, obrigado minha irmã, um homem que lidera uma reconstrução do templo de adoração em Jerusalém. E na pregação do pastor Judex, nós podemos encontrar algumas características de Neemias, em que ele tem um coração que se importa, ele tem um coração que se quebranta, quando ele recebe a notícia que Jerusalém ainda está destruída, que o templo ainda não foi restaurado. A palavra fala no capítulo 1 que ele chora, que ele ora e que ele jejua ao Senhor. O tempo de oração dele é por aproximadamente 4 meses, no capítulo 1. Neemias vai aos pés do Senhor buscar direção para aquilo que precisava, não era talvez o que ele queria, mas era o que precisava ser feito. E nessa noite nós vamos meditar no capítulo 2, em Neemias capítulo 2, aonde o tema dessa mensagem se chama Princípios da Reconstrução. Existem princípios para reconstruir coisas na nossa vida, existem princípios para reconstruir áreas, existem princípios para reconstruir o teu casamento, existem princípios para reconstruir o teu temperamento, existem princípios para você reconstruir o teu relacionamento de pai e filho. Meu irmão, tudo começa com princípios com o Senhor. Como eu disse no começo, capítulo 1, Neemias ora, Neemias jejua. O pastor Judex falou, ele depende do Senhor, ele declara a dependência que ele tem do Senhor. Mas nessa noite nós vamos meditar nos princípios que se encontram no capítulo 2, a partir do verso 1, por favor, da NAA, amém? Da Nova Almeida atualizada. Acende a luz, as nossas Bíblias de papel, quem trouxe aí? Levanta a mão quem está com a Bíblia de papel. Glória a Deus, mais de 50% da igreja. Se você não tem, eu quero só te falar, nós temos falado desde agosto do ano passado, de 2024, da conferência, que nós queremos fazer parte de um movimento, de uma igreja que tem a Bíblia de papel novamente, amém? Para que nós tenhamos intimidade com a palavra. Os nossos dispositivos digitais não são a melhor ferramenta, é isso mesmo, a gente se distrai, entra uma ligação, entra um WhatsApp, entra um boleto, e você está lendo sobre, vitória, e entra um boleto, já viu menos um na tua conta, você fala misericórdia, já não lê mais a Bíblia do celular. Estão comigo? A gente precisa da Bíblia de papel para ter concentração e não ter distração total, e com isso a gente vai ter uma profundidade bíblica melhor. Esse é o desejo do nosso coração para vocês, amém? Neemias capítulo 2, quem não tiver hoje, mas depois lá no final, a nossa For God Store tem Bíblia para vender, mas acompanha conosco do telão, amém? Neemias capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, lembrando Neemias, ele era o copeiro do rei, ele é aquele homem que prova o vinho antes de o rei tomar, para que se algo aconteça, aconteça para o copeiro e não para o rei. Esse é um cargo de muita confiança, porque o rei confia a sua vida a um copeiro. Eu peguei, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: porque o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Percepção de líder, percepção de autoridade. Ele já tem experiência do funcionário dele, ele já sabe como é que esse cara trabalha, ele já sabe que Neemias era um cara para cima, é um cara crente, que ama o Senhor. Ele está triste, tem algo de errado. Seu rosto está triste, você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? O rei não fica floreando muito, ele vai direto ao ponto. O que você está querendo? O que você está pedindo? O que você me pede agora? E aí me chama a atenção. Então orei a Deus dos céus. Você está diante de um rei, você está diante lá do rei Charles da Inglaterra. A Elizabeth já morreu, irmãos, incrivelmente ela morreu. E aí você ora a Deus,
tamanha a sensibilidade, tamanho o temor, tamanho a honra que Neemias tinha ao Senhor diante de um rei. A palavra fala, não é a minha opinião. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo. Interessante que a Bíblia não fala. Perceba que a obra já fazia 120 anos que não era feita. São 120 anos de não reconstrução. São 120 anos com um baita de um problema. Eu tentei fazer analogia, tento agora de noite com você. A nossa imaginação tem que agora ser bem criativa. No Antigo Testamento, o templo de adoração era somente em Jerusalém. O lugar de adoração ao Senhor é em Jerusalém. É o templo que tem que ser restaurado. Eu tento fazer a comparação porque Jesus, lá em Mateus, agora eu não lembro se é capítulo 3, 4, mas nós pregamos recentemente sobre o encontro de Jesus com a mulher no tanque de Jacó. Para aquela mulher no tanque de Jacó, a samaritana, Jesus diz: ei, chegou o tempo que não se adorará mais somente no templo em Jerusalém, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores em todo e qualquer lugar, que o adorarão em espírito e em verdade. Então eu estou ensinando algo no Antigo Testamento, no capítulo 2, que o lugar de adorar o Senhor era em Jerusalém, mas no meu tempo e no seu, nós adoramos no nosso quarto, no nosso carro, na nossa igreja. Nós não dependemos mais de templos físicos, amém? Mas para mim tentar comparar com você, eu vou tentar fazer essa analogia. Já imaginou se todas as igrejas cristãs evangélicas do Brasil fossem destruídas, as nossas paredes físicas? Pensa bem comigo. Quase que todas as cidades do Brasil têm igreja. E por 120 anos ninguém reconstruísse uma. Isso seria grave. É mais ou menos esse cenário que está acontecendo. Está por 120 anos, com 90 anos desse problema, eles tentam, lá em Esdras 4, 21, a obra é paralisada, alguém tenta e não é possível que reconstrua. 120 anos sem que o templo de adoração ao Senhor em Jerusalém fosse restabelecido. É isso que está acontecendo aqui. E isso era motivo de vergonha, de humilhação, era motivo de vulnerabilidade, porque os portões da cidade de Jerusalém eram o que garantia a segurança da cidade. Os muros eram o que não deixava a cidade ser tomada por ladrões, por inimigos, por salteadores. Eles estavam há 120 anos em extrema vulnerabilidade. A qualquer momento qualquer um entrava e qualquer um saía. Porque a cidade onde deveria ser conservado o templo de adoração do Senhor estava destruída. E aí o rei pergunta: quanto tempo vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Você pensa comigo, como é que Neemias fala para ele: 6 meses, eu vou reconstruir um negócio que está 120 anos, que ninguém reconstrói, que ninguém consegue. A Bíblia não especifica, ele só diz um certo prazo. Mas eu quero te surpreender, porque lá no capítulo 6, mais ou menos, vai falar que em 52 dias, Neemias e os seus parceiros reconstruem os muros, reconstruem as portas, reconstruem o templo de adoração ao Senhor em Jerusalém. Marquei certo prazo, versículo 6 em diante, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Aqui é o próprio Neemias escrevendo, falando da sua experiência. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita. Amonita, filho de Amon, família de Ló, uma descendência que era para ser do povo deles, agora eles já estavam miscigenados. Esse povo amonita que se levanta contra a reconstrução, é um povo que era para ser deles, mas é um povo que já se miscigenou, não acredita na integralidade da palavra do Antigo Testamento, só acredita no Pentateuco. Um povo que causava confusão. A palavra vai falar que os amonitas e os horonitas ficaram sabendo disso, versículo 10,
E não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Guarde esse versículo. Não interessou a esses nem um pouco o bem dos filhos de Israel. No versículo 11 ainda, nós vamos ler até o 18. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Glória a Deus. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão do fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Você tem noção do cenário? 120 anos depois, ele está tão somente andando com um animal, inspecionando, e ainda tem escombros por onde um animal não consegue passar. 120 anos numa cidade nessa situação. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Palavra do Senhor. Pode apagar a luz. Voltando lá para cima de forma expositiva, no começo do capítulo, nós temos esse momento em que nós temos que pensar como Neemias pensava. Nós temos que aprender com esse líder sublime, esse líder ímpar, eu diria que ele é, em que ele vai para a presença de Artaxerxes, esse cara que tinha fazido parte do edital, que lá em Esdras 4, 21, 22, tinha voltado a paralisar a construção do templo. E Neemias, aqui não Esdras, ele é muito estratégico nas suas falas. Neemias, primeiro, lá no edital, falava que era Jerusalém. Aqui Neemias não cita Jerusalém. E Neemias, conhecedor que era dos persas, ele sabe que o povo persa era um povo que prezava muito pela história dos ancestrais, por sepultamentos. Eles eram um povo por si só, que se preocupavam em honrar a memória de ancestrais. Então quando ele vai pedir algo para o rei, ele cita primeiramente: eu estou triste porque a cidade onde os meus ancestrais estão sepultados está em ruínas. E o rei, ao invés de pensar que era a cidade do edital, o rei presta atenção daquilo que mais importava para ele. Como assim? Alguém que trabalha comigo está sendo privado de ter honra com seus ancestrais em terra. Ele é estratégico. A história também conta, e o contexto histórico vai dizer, que se tinha vinho na mesa e a rainha estava presente, é porque era um dia de festa. Ele pede algo que ele precisa para o seu patrão, num dia de festa. E eu e você temos que ser estratégicos. Estou falando sobre nós reconstruirmos algo para Deus, nós reconstruirmos algo para nós, talvez em Deus, nós reconstruirmos uma área da nossa vida, nós reconstruirmos o nosso coração. Nós temos que ser estratégicos, nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser analíticos daquilo que nós vamos pedir ao Senhor. E a primeira parte dessa mensagem, o primeiro tópico, eu diria assim para você, é: peça ajuda para alguém, seja vulnerável com alguém. Neemias pediu a um rei que era o seu patrão, mas Neemias pediu ajuda. Neemias verbalizou aquilo que ele precisava. Neemias nomeou tanto para o Senhor por 4 meses no capítulo 1, mas depois ele pediu ajuda para as pessoas que o cercavam, ele pediu ajuda para as pessoas que o rodeavam. E nessa noite eu vim aqui para te provocar a abrir a sua boca, tanto para o Senhor, como para irmãos da comunidade de fé, que podem ser exatamente a pessoa, o canal, o meio pelo qual o Senhor vai trazer fonte de ajuda para a tua vida. O Senhor vai trazer estratégia, o Senhor vai trazer sabedoria
numa área que talvez você ainda não tem, mas você vai consultar um casal que tem 18 anos de casamento ao invés de 8 meses, e eles vão te dar dicas e orientações e destinos para que você tome decisões muito melhores das que você tomaria. Esse é um poder que há na comunidade de fé. Neemias, como um sábio que era, pede ajuda para alguém. Neemias demonstra a sua lealdade máxima, como sendo copeiro, quando ele responde que o rei viva para sempre. Ele demonstra que a tristeza do seu coração, porque o rei poderia pensar que ele estava tramando algo contra a vida do rei, e ele fala, como a sua primeira frase antes da sua petição, ele fala que o rei viva para sempre. Aí ele lembra que aquela cidade que ele quer reconstruir é a cidade dos seus antepassados. Quando Neemias é perguntado: o que você me pede agora? Ele diz: então orei ao Deus dos céus e disse ao Senhor: se for do agrado do rei, e se este servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar. O rei começa a atender os pedidos de Neemias. E o que me chama a atenção, às vezes eu e você, ao pedirmos ajuda para alguém, a gente pode achar que não vai encontrar. E o rei começa a atender os pedidos de Neemias. O rei começa a dizer que sim. E Neemias faz o quê? Continua pedindo. Ele pede mais coisas, porque ele tinha planejado o que ele precisava. E na sequência do capítulo nós vamos ver, nos versículos adiante, ele continua: se for do agrado do rei, me dê cartas aos governadores da região do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Neemias não tem um plano de uma reconstrução que, se alguém pará-lo, ele ia retroceder. Sabe, às vezes eu e você na caminhada de fé, às vezes eu e você dentro da comunidade local, nós temos um plano que, se alguma coisa não for como a gente quer, a gente retroage. Se alguma coisa não for do jeito total, da minha forma, acredite, irmão, eu também queria que fosse tudo do meu jeito. Talvez seria tão ruim do meu jeito. E aí é tão bom ouvir outros irmãos, ouvir outros pastores, ter outras fontes de sabedoria, consultar pessoas que já também foram testados por mais tempo no ministério do que nós. E aí a gente não se torna esse autoritário, a gente é a pessoa que consulta os outros e adquire sabedoria. A gente não pisa mais em buracos que outros pisaram, a gente com sabedoria se torna um sábio do senso comum. Sabe, o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com o próprio erro, e o burro você já sabe, amém? Ele continua errando e pisando todas as vezes no mesmo buraco, no mesmo problema. Isso não é Bíblia, isso é senso comum, que fique bem claro, amém? Ele continua: se for do agrado do rei, eu quero as cartas, eu não vou retroceder, não é qualquer coisa que vai me parar, eu vou passar pelo Eufrates, eu vou passar pelo que tiver que passar, não tem autoridade que me pare com a sua autorização. E aí ele continua, o rei dá as cartas para ele, e ele continua agora. E agora também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, e para a casa em que deverei me alojar. Neemias pede recursos. Você está precisando de recurso? Nomeie para Deus que é recurso que você precisa. Nomeie para Deus exatamente o que você precisa. Eu não consigo não me lembrar de Salomão. Salomão assume um reinado, tem dinheiro, tem poder, e aí Salomão fica tranquilo no trono, dizendo assim: agora eu tenho tudo o que eu preciso. Não, Salomão, ao receber um reinado para si, ele vai aos pés do Senhor e pede o quê? Sabedoria. Nós sempre temos um recurso, mas nós precisamos visitar o nosso coração, ou seja, as nossas finanças, a nossa casa, a nossa esposa, o nosso casamento. Nós sempre temos um recurso que está sendo necessitado da presença do Senhor. Nós sempre vamos ter uma área que precisamos nomear para Deus, que precisamos falar para o Senhor, audível e verbalmente para Deus, que isso é o recurso pelo qual nós precisamos. Pai, eu preciso restaurar meu coração. Pai, eu preciso mudar meu temperamento. Jesus, eu preciso parar com a imoralidade. Jesus, eu preciso parar de ser grosso. Eu não vou ser grosso porque o meu avô era grosso, porque o meu pai era grosso, porque a minha tataravó era grossa. Não, Senhor, trata o meu caráter, trata o meu temperamento. Isso aqui não é, aliás, não é mais meu. Eu entrego aos pés da cruz. Substitui esse temperamento difícil por um temperamento mais amável, mais manso.
mas longânimo, como diz a tua palavra em 1 Coríntios. Que nós possamos exalar um temperamento conforme as Escrituras nos pedem: amabilidade, longanimidade, paciência, misericórdia. Que a gente tenha misericórdia uns dos outros, que a gente faça pelos outros aquilo que Cristo fez por nós. Perdoe. Qual é a área do teu coração que precisa ser reconstruída? Qual é o muro que você construiu que não deveria ter sido construído? Qual é o muro que você precisa derrubar para construir outro? Qual é a porta do coração que tem que ser queimada abaixo, mas depois você tem que construir ela de novo com madeira do Líbano, com cedro do Líbano do teu coração? Peça para Deus os recursos pelos quais você está precisando. E aí eu entro num ponto muito importante dessa mensagem. Por favor, está na projeção para nós? Ali do versículo 8 para o 9. E o rei me deu o que eu pedi. E aí eu quero chamar muita atenção para essa sequência. E o rei me deu o que eu pedi, imagina. E o Senhor me deu o que eu pedi. Qual que é a inclinação do nosso tempo? Eu sou a traquinas que Deus mais gosta, né? Porque eu sou top, porque eu sou tão bom. Olha que impressionante eu. Viva eu. Louvado seja o meu nome. Peraí, não é isso que está escrito. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias mostra mais uma vez um exemplo de liderança humilde, rendida, submissa ao Senhor. Que quando Deus atende todos os recursos que Ele pede, quando através de um rei, quando todas as petições dele são atendidas, Ele não fala as últimas frases que eu lhes falei, Ele fala o que está escrito na palavra: porque a mão bondosa do Senhor estava sobre mim. E isso vai falar, vai gritar gratidão. E vai me lembrar, eu não consigo não lembrar dos leprosos, dos 10 leprosos que Jesus curou. Quem lembra? Quantos leprosos voltaram para agradecer Jesus? De 10, voltou um. 90%. Só com Jesus, tá? Não é nem com Neemias, irmão. Imagina se fosse Neemias, né? Voltava menos um. Nós temos que ter um coração grato, um coração rendido, um coração que reconhece que as nossas vitórias não é do nosso braço, ela é do Senhor. É porque a mão bondosa do Senhor está sobre nós. É porque a mão bondosa do Senhor é tão graciosa, é tão poderosa, é tanto amor, é uma extravagância tão grande nesse amor da graça de Cristo, que é que eu e você temos o que temos, somos o que somos. É porque Ele nos amou primeiro, é por causa de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que a mão bondosa do Senhor tem que sempre e deve ser sempre reconhecida na minha e na tua vida. É por isso e muito mais que nós vemos, talvez, eu falei de manhã e repito à noite, talvez nós tenhamos centenas de milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil, eu não vou falar aqui da igreja, não, que já receberam os maiores milagres da sua vida das mãos de Cristo, e estão até hoje murmurando de alguma igreja, de algum pastor. Estão até hoje revisitando uma dor e uma mágoa e uma ferida, e não cansa de lamber ferida, quando Jesus já fez tudo por ele, quando Jesus já deu tudo, quando a mão bondosa do Senhor sempre esteve sobre ele. E eu prego isso nessa noite para que eu e você não possamos nunca ir para esse lugar, dessas pessoas que já receberam tanto de Cristo, e agora não conseguem congregar em lugar nenhum, porque em nenhum lugar mais dá para eu ser grato a Jesus, porque em nenhum lugar mais dá para eu reconhecer que é tudo por causa da mão bondosa de Jesus que está sobre mim. Neemias, grita esse testemunho: a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do lado do Eufrates, versículo 9, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lembra que eu pedi para vocês lembrarem disso?
Ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Perceba que todas as pessoas, até que vem na sequência dos versículos anteriores, que elas não reconhecem a mão bondosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu chamado, sobre os milagres que já conquistaram no Senhor. Elas têm a característica dos amonitas e dos oronitas. Elas não estão interessadas no bem dos filhos de Deus. Todo coração muito rebelde, que em nenhum lugar mais cabe ele dentro, ele carrega isso aqui, um espírito amonita, que diz: nem um pouco lhes agradou que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Se a gente não é ingrato, meus irmãos, a gente é ingrato. Se a gente não ajunta, a gente espalha. Se a gente não está ganhando, a gente está perdendo. Se a gente está falando mal, a gente está destruindo, a gente não está reconstruindo nada. Se a gente samba em cima da queda de outra igreja, a gente está pecando. E como eu tenho visto isso no final de dezembro e janeiro desse ano, gente se posicionando e deitando na falha de outros pastores, de outros líderes, de outras comunidades. Misericórdia. Vamos procurar um lugar de diálogo, onde a gente possa amar os irmãos que também caem, que erram. O que Cristo faria? Será que Jesus ia para o Instagram expor alguém, irmãos? Não. Jesus, através do amor, com certeza ele ia constranger as pessoas, para que elas no seu secreto se arrependessem, e elas tivessem a oportunidade de reproduzir palavras diferentes, de corrigir, de pedir perdão. Aonde tem pessoas não interessadas no bem dos filhos de Deus, não tem coisa boa. Geralmente tem uma raiz de ingratidão, uma raiz que não reconhece a mão bondosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquilo que acontece consigo. Geralmente tem um triunfalismo pessoal, tem um senso daquilo que eu falei, aquelas frases: graças a mim, Deus me ama, eu sou o centro. Não é sobre isso a mensagem do Evangelho. Nós temos que ter os olhos atentos para onde que emana realmente comportamentos, padrões e pregações do que Jesus falaria, do que Jesus faria, do que Jesus realmente colocaria uma luz sobre. Versículo 11: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, pense bem, ele cria estratégia de fala, ele consegue o que quer, ele honra o nome do Senhor o tempo todo, é o nome da mão bondosa do Senhor, ele destaca que está enfrentando resistência, que tem inimigo contra a reconstrução, ele destaca que tem gente que não está interessada em reconstrução nenhuma não. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei de manhã, me levantei meio-dia. Meu irmão, Neemias era diligente, além de crente, ele era diligente. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Neemias trabalha no secreto, ele vai inspecionar o que precisa ser feito, ele não põe no Instagram do Antigo Testamento, não vai para os stories, não tem vídeo top. Tem um homem vigilante que sai à noite para ver e vigiar e inspecionar o que precisa ser feito. E nessa noite, noite de Santa Ceia, eu estou aqui para convocar homens e mulheres de Deus a inspecionar o seu coração, a não inspecionar o coração de talvez quem a minha pregação levou a pensar, a não levar a inspecionar o vizinho da direita e da esquerda da tua cadeira, a não inspecionar o meu coração e eu não inspecionar o teu, mas eu e você, nós inspecionarmos e sermos vigilantes com os nossos corações nessa noite. A palavra vai falar lá em 1 Coríntios 11, quando nós participarmos da ceia, ela fala: examine-se o homem a si mesmo. Meu irmão, eu estou aqui te convidando a inspecionar teu coração. Inspeciona as portas que foram abertas, inspeciona os muros, inspeciona todas as cercas, todos os ambientes do teu coração. Do coração do homem procede tudo. É no nosso coração que realmente
A gente adora dinheiro, a gente adora carro, a gente adora a casa maior, mas a gente não adora Jesus. É do coração do homem que é gerado às vezes espancamento de criança, porque arranhou o carro com o negócio da calça. Já viram isso? Eu já vi. Saiu no jornal uma vez. O pai que espancou um filho, porque o filho, ele arranhou o carro com o negocinho aqui da calça jeans. Idolatria, amor ao dinheiro, tudo coisa que não está na Escritura para a gente fazer. Eu estou te chamando nessa noite, assim como Neemias não esperou de manhã, ele começou de noite a vigiar e inspecionar os muros para reconstruir em Jerusalém. Qual é a área do teu coração que precisa ser reconstruída? Qual é o lugar que talvez foi corrompido por falsos mestres? Qual é o lugar que foi corrompido por falsas doutrinas? É muito fácil a gente falar, o cara tal pregou errado, mas será que a pregação dele já não entrou em nós? Será que a gente já não replica o que achamos errado hoje? Será que já não somos frutos desse meio? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão, voltar à essência da adoração, voltar à essência de viver aquilo que Cristo tem para nós como igreja. O meu coração queima por uma geração que tenha a vigilância de Neemias, que tenha o zelo desse homem, que tenha o desejo de uma reconstrução real no seu coração, para que aí sim ela emane numa comunidade de fé, para que aí sim a gente se torne um avivamento, mas de pessoas arrependidas, não do monte de gente que parece santinho no Instagram. Eu coloquei nos meus stories, eu fiz questão, porque uma das adolescentes de manhã fez a melhor resumo dessa pregação. Ela tinha postado a foto com a Bíblia e o café, e eu falei durante a pregação, antes dela postar o último stories, que nós talvez somos a geração que posta os stories da Bíblia com o café, mas a gente desliga o Instagram e a gente não vive aquilo ali. A virtude do que as pessoas veem de nós talvez não é o nosso devocional. Quanta gente que talvez posta isso, e ela falou, fui confrontada mais uma vez, glória a Deus porque eu venho na comunidade de fé, porque é sobre isso que é o Evangelho. Quando sou confrontada, sou transformada. Meu irmão, eu estou falando de uma real palavra, de um real Jesus, que não veio para amaciar o meu e o teu ego. Talvez Ele vai nos dar a melhor casa, sim, o melhor carro, talvez Ele nos dê o melhor ano da vida, sim, mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre se constranger com seus erros, se arrepender, confessar ao Senhor e pedir perdão por isso. E depois de pedir perdão, você que se sente o maior culpado, você que um dia talvez, eu estou falando para pessoas aqui hoje, que já foi falado muito mal de você, que já foi dito que você de todos é o pior, como Paulo se classifica, identifique-se com Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo fala dos pecadores, eu sou o pior. Já falaram que você é o pior? Bem-vindo à comunidade paulina. Só que eu tenho uma verdade bíblica para falar para vocês. Jesus está aqui, na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. Na cruz do Calvário o seu sangue verteu por todos os pecadores da terra, por todos aqueles que confessarem o seu nome e crerem que Ele realmente é o Filho de Deus, que viveu entre nós, que morreu mas ressuscitou ao terceiro dia. Você é perdoado, você é perdoado, você é perdoado. Existe uma nova história para a sua vida, existe um novo propósito, em que você, como Neemias, vai declarar: agora a mão bondosa do Senhor está sobre mim, agora eu tenho a mão bondosa do Senhor sobre a minha vida, agora eu luto contra, agora o Espírito Santo está comigo, agora eu tenho capacitação espiritual, eu não luto mais as batalhas da carne com ferramentas da carne, não, eu luto as batalhas da carne com ferramentas do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que mora dentro do meu coração, que me guia, que me consola, que me protege e que me perdoa, em nome de Jesus. Aleluia. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Talvez você não vai contar para ninguém o que precisa acontecer no teu coração. Conte só para Deus. Conte para Ele. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te envergonhar, muito pelo contrário, Ele vai vir exatamente na direção que você está pedindo. É perdão que você quer? É reconstruir o casamento? É reconstruir paternidade? É reconstruir sua filiação?
É reconstruir qual relacionamento? Coloca as tuas petições nas mãos do Senhor nessa noite. Pede para aquele que tudo pode. Pede para o Deus do impossível. Pede para o Deus do sobrenatural. Pede para Ele. Pede para Ele. É a comunidade de fé que tem que mudar. Pede para Deus junto conosco. Pede para Deus junto conosco. Nós queremos construir, reconstruir o que necessário for para o Senhor. Porque nós amamos a Sua palavra e o que interessa ao Senhor, nós amamos vidas e almas para Jesus. Nós estamos tão somente fazendo um trabalho de ajudar, se é que a gente faz algo, porque sempre é o Espírito Santo, de povoar o céu. Nós vamos povoar o céu, mas com verdade, com arrependimento, reconhecendo que é a mão bondosa do Senhor sobre nós, e não as nossas qualidades individuais. Não é a nossa eloquência, não é as nossas qualidades, não é sobre nós, é sobre Ele. Se não fosse pela Sua graça, nós seríamos consumidos. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido derrubados. Versículo 15: subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei o portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que queriam fazer a obra. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Você precisa se livrar de uma vergonha. Vamos fazer isso juntos. Vamos reconstruir o seu coração. Vamos trabalhar no Senhor para que isso seja uma verdade para você. Esses homens respondem a ele, então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Aí, depois de inimigo luta contra, olha o que vem no versículo 19: porém quando Sambalá, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Quando você se levantar mesmo para reconstruir algo para o Senhor, ou para você, ou para a sua vida, mas algo que vai trazer benevolência à sua vida espiritual, algo que vai trazer benevolência para a comunidade de fé, algo que vai impactar uma vida através do seu testemunho, que vai ser ganha para Jesus, porque você abriu a boca para testemunhar, tem gente que vai zombar mesmo. Aconteceu 516 antes de Cristo e acontece hoje. Eu chamo isso de filtro. É nesse momento que você escolhe quem caminha com você e quem não caminha mais. É nesse momento que você vê quem está nas trincheiras com você, da sua reconstrução. Eu quero te dizer, nós estamos. A comunidade de fé é o lugar que deve ser sempre esse lugar, disposto, pronto, disponível, apto a te ajudar numa reconstrução de vida, numa reconstrução de família, da reconstrução que você está precisando. Então lhes respondi: aprenda com Neemias. Nós faremos sermos bem-sucedidos. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, nós vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte. Acredite, isso não tem problema nenhum. Essa é uma grande verdade. Tem pessoas que vão ter parte da tua reconstrução e tem pessoas que não vão ter. Talvez um dia, quando você contar um grande testemunho, tem gente que vai querer até pegar carona. Não, eu estava lá o dia que ele aceitou Jesus. Estava nada, mentiroso. Aí depois tem gente que quer pegar carona no testemunho. Deixa pegar. Mas Neemias falou: vocês não têm parte, porque a glória é de Deus. Eu lembro dos reformadores: só lhe dio a glória, somente a Deus a glória.
Ele fala: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Eu vim aqui para te falar nessa noite: é o Deus dos céus que fará que você seja bem-sucedido. É o Deus do céu que fará que você seja bem-sucedido. Glória a Deus que não é a placa, glória a Deus que não é o nome, glória a Deus que não é o pastor A e B, glória a Deus que é o sangue de Jesus, que é o Deus dos céus, que tudo faz, que tudo fez, que dá a vitória para os seus filhos, que dá a vitória para aqueles que buscam reconstruir algo para si e para Ele. Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé nesse lugar.